Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Gesley Roberto e estou aqui para conversar com você a respeito de constelação familiar sistêmica. E eu escolhi hoje um assunto bastante interessante para conversar contigo, que é o seguinte. É um assunto que nós falamos nas constelações, tem o nome de movimento interrompido. O que seria esse movimento interrompido? Imagine a seguinte situação. Nascemos, fomos concebidos e ficamos lá dentro da barriga da nossa mãe durante um certo tempo, até que chega o momento da gente desocupar aquele local tão agradável, tão seguro, tão gostoso, e chega o momento de nascer. A maneira com que nós nascemos tem uma influência enorme no jeito da gente ser, no jeito da gente se comportar, no jeito da gente olhar para a vida e no jeito da gente dar condução da vida, enfim, nós posicionarmos diante da vida ao longo da nossa existência. Isso tem uma influência muito grande de como nós nascemos e em que condições nós nascemos. Então imagine o seguinte, como era a vida da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos pais, durante a gestação, quando nós estávamos lá se desenvolvendo, em que condições aconteceu essa gestação? Em que condições emocionais? Como é que estava esse casamento? Como é que foi essa notícia de saber que estava grávida? De esperar essa gravidez ao longo dos 9 meses? Como é que estava o relacionamento deste casal? Como é que estava a saúde do papai, da mamãe? Como é que estava a condição financeira deste casal? E isso tem toda uma influência, ainda que inconsciente, da nossa formação lá dentro da barriga de mamãe. E aí a maneira também como nós nascemos também tem uma influência. Então imagine o seguinte, se uma criança nasce dentro do seu tempo normal de 9 meses, ela tem um movimento dela em relação à vida. Mas se essa criança nasce de maneira prematura, com 7 meses, por exemplo, ela tem um movimento diferente. A dinâmica dela de se lançar à vida é feita num tempo diferente. Então essa criança tem uma dinâmica oculta. Isso vai ter uma influência no jeito dela de ser, a maneira dela de se comportar, no posicionamento dela com relação à vida. Isso tem uma influência enorme. E outra coisa também que pode influenciar, por exemplo, é se nasceu de parto normal ou se nasceu de cesárea. E isso também tem uma influência importantíssima. E aí a gente trabalha dentro das constelações, por quê? Como é que foi também, aí pegando mais um capítulo dessa história, como é que foram os nossos primeiros meses? Mamãe estava disponível? O trabalho de parto com a mamãe foi tranquilo? Ou essa mamãe se adoentou? A gente precisou ficar numa incubadora ou não? Mamãe ficou doente logo depois ou não? Até que ponto a mãe estava disponível para nós? Até que ponto essa mãe estava disponível? E aí essa informação é muito interessante. Quando a gente começa então a trabalhar isso a nível de constelação, a gente começa também a observar que a gente pode olhar para essa experiência com um olhar novo, com um olhar mais amoroso e trazer essa experiência que ficou registrado dentro do nosso inconsciente, dessa maneira com que nós nascemos e viemos ao mundo. Isso ficou registrado de maneira inconsciente, mas é um padrão que vai ser repetido, que vai ter uma influência ao longo da nossa vida. E aí, através das constelações, a gente pode olhar para esse assunto com calma, com carinho, de maneira amorosa e ressignificar essa experiência que está causando alguma influência no nosso jeito de ser. Através das constelações, nós podemos identificar o que foi que aconteceu, o que está registrado de maneira inconsciente, trazer à luz da consciência para que a gente possa olhar, ressignificar, trabalhar e a partir daí fazer um movimento novo. Espero que você tenha achado esse assunto interessante e para você poder conhecer exatamente como isso funciona, nada melhor do que fazer um trabalho de constelação. Se permitir ser constelado, entrar dentro de um campo de constelação, pode ser em grupo ou pode ser uma constelação individual. Procure aí um terapeuta na sua cidade, um facilitador das constelações, ou se você quiser, você também pode me procurar. As constelações elas podem ser feitas em grupo, podem ser feitas individual,
podem ser feitas presenciais e também à distância. Então aproveite essa oportunidade e busque o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais bem resolvido a gente fica e mais livre, leve, solto, com viver mais tranquilo, mais prazeroso a gente consegue se lançar na vida. Porque a vida existe para ser boa e existe para ser leve. E o nosso grande desafio da vida é conseguir fazer com que o nosso jeito de viver seja um jeito de viver mais leve. Tá bom? Eu sou o Gesley Roberto, falo de Curitiba. Espero que você tenha gostado dessa vista. Isso aqui é o Jardim Botânico. Estamos aqui num belo dia de outono. Você deve estar observando que eu estou aqui bem agasalhado, porque Curitiba é frio. O frio já chegou por aqui, mas o frio também é gostoso, tem os seus encantos. O frio também é da natureza, assim como conhecemos a nossa origem, a nossa dinâmica, de como nós nascemos, e essas influências ocultas que existem também são coisas naturais, são coisas da vida que quanto mais nós conhecemos, melhor e mais resolvidos nós podemos nos sentir e olhar para a vida, contemplar e admirar a vida de uma maneira bem mais gostosa. Foi um prazer ter você aqui no meu vídeo, eu espero encontrar você numa outra oportunidade. Até mais, tchau, tchau.